Olá pessoal, esse é o canal Moura Tutoriais, um canal voltado para o ensino de informática, inteligência artificial e temas diversos. O objetivo da aula de hoje é trabalhar com elementos gráficos e transição e animação nos nossos slides, ok? Então vamos lá, voltamos ao conteúdo da aula passada, abrem o arquivo que salvaram na aula passada e vamos trabalhar esses elementos. Pessoal, quando estamos falando sobre elementos gráficos, os elementos gráficos nós aprendemos a imagem, podemos inserir arquivos de áudio ou de vídeo e podemos também inserir gráficos, essas coisas. Sobre a questão de gráficos eu não vou trabalhar com vocês. Normalmente eu prefiro fazer o gráfico lá no Calc, salvar aquele gráfico como imagem e inserir aqui como imagem. Fica melhor para a gente trabalhar, certo? Então, vamos focar aqui na parte da imagem. A imagem vocês já sabem como fazer. Para inserir uma imagem, basta que você clicar aqui no menu e inserir. Vou pegar um slide, vou pegar esse slide aqui, ó. Esse slide aqui padrão. Vamos colocar aqui, inserir figura. Vamos pegar alguma das figuras. Tem figuras aqui que são do site Pixabay e são livres de direitos autorais. Vou pegar uma figura, você pode baixar uma figura da internet e fazer a mesma experiência aqui, ok? Esse daqui é a imagem que eu utilizei como capa da playlist do meu canal sobre... Já utilizei essa daqui, né? Sobre a questão de Moura na cozinha, minha tag. Ok. Tá aqui a imagem, tudo ok, bonitinha. Quero sobrepor essa imagem aqui. Essa imagem, nós podemos trabalhar ela de diferentes formas. Podemos colocar ela aqui. Esse slide todo vai ser só a nossa imagem, ok? Para essa imagem, se você quiser atribuir algum efeito de transparência na sua imagem, você pode aplicar esses efeitos aqui. Estou colocando aqui, deixa eu verificar se tem alguma... Apareceu, coloquei 100%, não alterou em nada. Então deixa isso para lá, beleza? Pessoal, a respeito da nossa imagem, ela pode aparecer de diferentes tamanhos. Eu personalizei para que ela tomasse toda a proporção, ou ela pode ocupar apenas um pequeno espaço. Você vai alterar a sua imagem, você vai colocar o tamanho e posicionar ela da melhor forma possível aqui no próprio programa. Tá. Pessoal, perdão que eu estava mexendo aqui no negócio de transparência. Essa daqui é a transparência da linha. Isso daqui é a linha. Por exemplo, eu quero colocar Vou colocar um padrão de linha aqui, por exemplo, essa linha contínua. E coloco aqui uma linha aqui, ó, 6pt numa cor... Vou colocar numa cor branca, verde, que vocês vão visualizar. Então, isso daqui eu estou atribuindo a linha à minha imagem aqui. Deixa eu verificar que ainda não está muito boa para visualizar. Como a transparência... tá. Isso daqui é a transparência da linha e não a transparência da imagem em si. Ok? Isso daqui, lembrando, então o pessoal fala assim, olha aqui, ó. Isso aqui zero transparência. Estão visualizando aqui? Não é isso. Agora, vamos trabalhar com a nossa figura. Quando você coloca transparência à figura... aí você tem um elemento que lembra a marca d'água. Quero colocar ela atrás do texto. Então você vai atribuindo transparência para que ela possa ficar de uma forma que eu consiga visualizar o texto. Olha, eu já consigo visualizar o texto aqui. Consigo visualizar o texto, eu consigo visualizar também Eu consigo visualizar aqui tudo que está aqui, a logomarca. Observe, coloquei isso aqui no plano de fundo, está aqui a minha imagem, tudo certo, ok, pessoal? Então, depois vocês só vão posicionar ao tamanho. Então, vocês têm várias coisas que vocês podem fazer, vocês podem personalizar essa figura de diferentes formas. Vocês também podem colocar vídeos. Pessoal, uma atenção quanto a vocês forem colocar elementos de vídeo. Coloquem os seus vídeos preferencialmente no formato MPEG, né? Nós temos aqui alguns formatos de vídeo
Porque se vocês colocarem, por exemplo, alguns arquivos no formato de MP4, pode ser que ele não reproduza muito bem, ok? Então, assim, é muito bom vocês converterem, se vocês têm algum vídeo para vocês colocarem, é bom vocês não colocarem ele no formato MP3, porque ele não vai ficar muito legal. Normalmente, no formato MP4. Então, dá preferências para aqueles outros. Se vocês quiserem colocar áudio, vamos colocar aqui esse áudio aqui. Vou colocar esse arquivo em áudio aqui. Esse arquivo é no formato MP3. Coloquei aqui esse arquivo em áudio. Apareceu aqui dessa forma. Quando eu for colocar, vou pegar a minha apresentação. Vou pressionar aqui, ó, apresentação do slide atual. Vamos colocar aqui a apresentação a partir desse slide. Vamos lá, pessoal. Esse é o canal Moura Tutoriais. Observaram aí? Então, nós temos aqui o áudio. O arquivo de áudio reproduziu automaticamente. Então, se vocês quiserem atribuir esses recursos de áudio, observem isso daqui, certo? Quando vocês atribuírem algum áudio, colocar áudio preferencialmente no formato MP3. Esse arquivo de áudio é longo, porque eu fiz uma experiência de aprimoramento de áudio de uma aula 1 e a aula 2 do meu LibreOffice Calc. Eu aprimorei o áudio no aplicativo Adobe Podcast. Ficou um áudio como se fosse de estúdio, de melhor qualidade, só que deu muito trabalho, né? Então, mas está aqui disponível para vocês fazerem isso daqui. Se vocês tiverem algum arquivo de MP3, experimentar, colocar aí, certo? Vocês não precisam estar colocando esse arquivo enorme dessa forma. Esse ícone pode ficar reduzido, né, de forma que vocês, né, vão reproduzir de acordo conforme a apresentação vai avançando, ok? Vou tirar esse recurso. Se quiserem acrescentar vídeos aqui, pessoal, se vocês forem colocar em algum vídeo, deixa eu pegar um modelo de vídeo aqui. Deixa eu verificar. Vamos aqui na nossa pasta de... Vamos ver aqui um vídeo. Esse vídeo aqui é no formato de MP4, tá, pessoal? Então, o ideal é que vocês tenham vídeos em um outro tipo de formato, para facilitar. Mas vamos colocar, tá vendo? Não há suporte para o arquivo selecionado. Existem alguns modelos de vídeo, por exemplo, se vocês colocarem no formato AVI, né, em outros formatos de vídeo, pode ser que a plataforma ela reproduza, ok? Então, se você for colocar vídeo, sempre dê preferência, se você tem no formato MP4, faça a conversão desse formato MP4 para um outro padrão, né? Por exemplo, o padrão AVI, que aí esse padrão AVI é o melhor formato para vocês utilizarem aqui, ok? Tudo bem. Feito isso, agora que nós trabalhamos esses elementos gráficos aqui, existem esse recurso aqui embaixo, que é a nossa barra de desenhos. Nessa barra de desenhos que vocês estão visualizando, pessoal, ela possui vários elementos importantes que vocês podem utilizar. Por exemplo, vocês querem utilizar algumas formas que já estão prontas aqui, podem utilizar esses recursos. Temos aqui, essa aqui é uma espécie de formas padrão. Temos aqui as formas simples. Então, tem várias figuras geométricas de diferentes formas que estão aqui que vocês podem utilizar. Esses textos, esse balão na forma de texto explicativo também serve. Observem aqui, né, os padrões. Você coloca ali a foto do seu avatar, por exemplo, e coloca aqui, por exemplo, um texto explicativo. Nós temos aqui algumas formas aqui de trabalhar esse nosso texto, esse formato. Lembrando, quando você começar a clicar, vai começar a surgir vários. Então, se vocês quiserem sair do padrão, clique fora. Vou apagar isso daqui. Ok? Apaguei. Quero colocar agora um texto aqui. Quero atribuir um texto. Existe recurso para vocês fazerem isso daqui. Vocês podem atribuir, colocar por exemplo, assim, colocar um texto aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, editar estilo.
Pessoal, para que a gente possa colocar isso como texto, basta que vocês vão clicar 2 vezes aqui, ó. Vou clicar 2 vezes aqui dentro e recolocamos aqui a fala de um personagem. Olá, aluno. Vamos colocar aqui, né? O nosso teclado aqui não está muito bom. Ok, então temos aqui, né, a nossa caixa de texto, tudo bonitinha, nosso efeito de texto, vamos colocar aqui. Ótimo, selecionamos, bonito. Vamos colocar aqui. Certo, pessoal? Então está aqui o nosso elemento como texto. Podemos atribuir algum texto aqui, clicando 2 vezes na área e assim por diante. Então, pessoal, só para que vocês entendam, essas formas que nós estamos utilizando aqui podem ser formatadas quanto à sua cor. Por exemplo, estou clicando aqui nesse símbolo. Eu quero alterar a cor da área. Vamos colocar, por exemplo, que eu quero ele de uma cor amarela. Posso especificar aqui. Qualquer forma que vocês venham a utilizar, estrelas de vários estilos aqui, vocês podem fazer, ok? Então tá aí. Então essa ferramenta de desenhos tem vários elementos geométricos e você pode trabalhar esses elementos da maneira como você preferir. Feito isso, pessoal, agora que vocês entenderam como que funciona esse processo, vamos agora para 2 elementos importantes também, que é a questão da animação e a questão das animações, onde nós temos os efeitos de animação e os efeitos de transição dos slides. Vamos aqui para essa slide com os tópicos aqui, tópicos e subtópicos. Primeiramente, pessoal, vou pegar essa minha caixa de texto, vou deixar ela aqui bonitinha e vou aplicar. Para que você aplique esses efeitos de animação e transição são encontrados aqui no menu Exibir, né? Nós temos aqui o nosso menu Exibir e nós temos os recursos aqui, ó, de animação e transição de slides. Também é possível encontrar aqui, ó, o efeito de animação aqui no nosso painel, aqui do lado, né, nosso painel de tarefas. Nós temos aqui o recurso de animação e nós temos aqui o recurso de transição de slides. Então, ele pode ser encontrado nesses 2 locais. Vamos aplicar, primeiramente, vamos trabalhar com animações. Vou selecionar o meu bloco aqui, minha caixa de texto, e aí eu vou vir aqui no menu, Exibir, Animação. Quando eu coloco animação, pessoal, abre aqui para mim do lado, no meu painel de tarefas, aqui do lado, nesse meu painel de tarefas, eu tenho aqui alguns recursos. Vou adicionar. Esse é o elemento selecionado. Eu selecionei a minha caixa de texto, certo? Perfeito. Vou clicar em adicionar. Apareceu aqui, ó. Então, nós temos aqui várias categorias de elementos. Por exemplo, se eu clicar em surgir, olha como que vai aparecer esse meu tópico selecionado. Primeiro você tem que selecionar o elemento que você quer que aconteça esse processo. Tem um padrão venezianas, caixa. Então, vocês podem testar diferentes formas de animações. Então, nós temos aqui o efeito de círculo. Vocês podem observar que todos eles já existem aqui algum estilo, da maneira como ele vai surgindo. Temos os efeitos aqui, surgir lentamente, a ferramenta losango e assim vai. Aqui, pessoal, nós podemos fazer com que elas funcionem ao clicar ou ela simplesmente funcione com a ação anterior. Então, você pode especificar como que vai ficar isso. Sobre a direção, você tem a questão a direção para dentro e tem aqui a questão também do para fora. A maneira como esse efeito vai ser aplicado. E aqui nós temos a duração. Se você quiser um efeito com um efeito mais prolongado no tempo, você pode utilizar aqui.
aqui pode ocorrer programar um atraso também. Então tudo isso vai depender. Alguns são mais rápidos, né, e outros são mais demorados. Mas você pode personalizar a duração e como que vai ocorrer esses efeitos aqui, certo? Nós temos alguns efeitos, classificação do efeito estimulante, esse efeito de rotação, tem o efeito bumerangue, né? Então tudo isso pode ser colocado. Vocês podem estipular diferentes formas de animações. Isso foi aplicado a isso daqui. Agora, eu quero aplicar uma animação ao meu corpo de texto aqui. Vou clicar aqui na minha janela e vou clicar em adicionar. Pessoal, observem aqui. Nesse elemento nós temos tópicos e nós temos subtópicos. Se vocês forem colocar aqui, observem que nós temos aqui um maisinho aqui do lado, no item de... Vamos clicar nesse maisinho. Quando eu clicar nesse maisinho aqui, eu posso aplicar diferentes animações para esses elementos. Por exemplo, aqui ó, extensões Impress H2O. Esse tópico aqui, por exemplo, essa linha, eu posso aplicar um efeito. Vamos colocar só para esse daqui. Aí esse outro aqui, ó, ODP, tópicos, observe aqui, ó, esse aqui já é o meu subtópico, perfeito? Nesse meu subtópico, eu posso colocar um outro padrão, colocar o padrão de cunha. E aqui nós temos aqui, ó, versões, nós temos mais outros aqui, ó. Esses aqui, ó, versões anteriores. Versões anteriores, aparecer, né, versões atualizadas. Observe que cada linha, cada elemento está sendo desmembrado aqui do lado. Então você pode aplicar diferentes elementos e diferentes formas em cada elemento do meu. Observe, quando você clicou na caixa, nós temos tópicos e subtópicos. É possível que você aplique diferentes efeitos para cada um desses elementos. Então vamos lá, aqui template, bonitinho. Vamos colocar um outro estilo para esse aqui, ó. Colocar estilo caixa, por exemplo. E assim foi. Tudo bem, nós já especificamos aqui, ok? Então, para os tópicos, por exemplo, quando eu coloquei aqui, ó, impressões, tópicos, vai ser o venezianos. Todos os tópicos que estiver, nós temos quantos tópicos aqui? 2. Terá esse tipo de efeito. E assim, aos subtópicos, vão ter outros elementos. Vocês vão poder fazer. Depois eu vou melhorar. Vou fazer novamente com vocês no outro para que vocês entendam. Feito tudo isso, vamos à apresentação do nosso slide para vocês visualizarem como ficou. Vão lá no Shift F5, clicar aqui, ó. Então vamos lá. Olha o que aconteceu. O efeito sendo aplicado ao título, um efeito sendo aplicado ao tópico e os outros efeitos sendo aplicados aos subtópicos, ok? A esse nível 2 aqui não foi aplicado nada. Ok, pessoal? Então, nós estamos aqui, ó, tópicos e os subtópicos. Certo? Vamos voltar desde o início. Lá desde o início. Então, nós temos aqui, ó, o efeito. Nós temos aí. Certo, pessoal? Então, os efeitos que nós aplicamos foram diferentes. Então aqui você observa que a maneira como você vai desdobrando, você pode colocar elementos diferentes. Agora eu quero aplicar, vamos selecionar esse, viram que isso aqui não apareceu para esse? Eu vou selecionar o conteúdo e vou clicar em adicionar. Vou clicar aqui em adicionar. E posso colocar para ele, por exemplo, extensões do PowerPoint. Vou colocar nessa parte aqui, ó, extensões do PowerPoint. Posso colocar aqui. Aqui está um pouco meio ruim de visualizar. Deixa eu verificar, espera aí. ODT, beleza. Está meio ruinzinho aqui de visualizar. Tópicos e subtópicos. Perfeito. Vamos pegar aqui tópicos e subtópicos, aplicamos a esse. Pessoal, teve um pequeno problema aqui, certo? Mas não se preocupem não. Vou selecionar aqui, selecionem novamente e venha em adicionar. Nesse adicionar, vamos colocar o efeito venezianos. Ok?
colocar o efeito venezianas, tá legal. Aqui a nossa janela não está exibindo muito bem isso daqui, né? Tá vendo que ela tá com um pequeno problema aqui, a gente não está conseguindo visualizar tudo. Agora consegui. Deixa eu ver aqui, PPTX, efeito veneziano. PPT, efeito veneziano. Agora sim. Certo, pessoal? Agora está funcionando normalmente. Se você não estiver conseguindo visualizar aqui, isso clicando não está resolvendo, vem aqui no efeito e aplica. Certo? Extensões, entrada do PowerPoint. Você pode aplicar ao bloco inteiro um único efeito, ou você pode desmembrar esse elemento em vários. Ok? Vamos fazer, para como ficou um tópico um pouco confuso, vou clicar aqui novamente. Vamos fazer aqui. Então, vou clicar aqui nessa minha caixa e vou adicionar o efeito. Observe que quando eu fiz isso, apareceu esse maisinho aqui, tá vendo? No nosso mais, quando eu clico no maisinho, vai ficar aqui o tópico, extensões, os subtópicos aqui, a questão aqui ó, da versão ODP e assim vai. Todos os elementos estão aqui, corretos? Então você pode modificar cada um desses elementos. Cada linha dessas aqui corresponde a um efeito. Você pode aplicar um efeito a cada linha dessas. Nesse, por exemplo, onde está escrito ó, extensões do impresso, tá vendo? É o efeito nessa linha. Aqui é o efeito desse seguido, ODP. Esse aqui, versões anteriores. Esse outro aqui, versões atualizadas. Esse outro, template. E assim por diante. Você pode aplicar efeitos diferentes a cada linha dessas aqui. Você pode fazer um efeito conjunto, dessa forma eu apliquei nesse caso o aparecer em todos, mas você pode colocar diferentes, ok? Você pode especificar um outro. Ficou claro, pessoal? Agora que vocês entenderam e desmembraram tudo isso daqui, vamos trabalhar um outro elemento importante, que é o elemento da transição dos slides. O que é esse efeito? O efeito da transição é um efeito que nós utilizamos toda vez que nós vamos passar de um slide para o outro, nós vamos ter um efeito, né, esse efeito de transição. Vocês podem utilizar aqui, transição slides, ou vocês vêm aqui no menu exibir e vocês vão lá na opção, peraí, deixa eu verificar aqui, ó, transição de slides, ok? Tudo certo? Então olha só. Aqui eu selecionei esse efeito, eu selecionei apenas aqui no meu slide 1. Observe que é o slide 1 que está selecionado. Podemos colocar esse efeito, o efeito roda, temos o efeito descobrir, o efeito das barras. Então assim, vocês podem escolher o efeito desejado. Aqui vocês podem especificar a duração desse efeito, né? Se você quer uma duração maior, se você quer uma duração menor. E aqui você pode personalizar a maneira como vai. Ele vai quando você vai avançar o slide e assim por diante. Ok? Então, vocês podem testar tudo isso. Vamos aplicar esse efeito de transição aqui, ó, jogo de damas, certo? Então, vou clicar aqui e vamos começar a apresentação do início. Vamos lá? Vocês clicam F5. Olha o que aconteceu. Meu slide e os efeitos que eu apliquei, certo? Então, a mesma coisa aqui. Só foi o efeito aparecer. Pessoal, então, isso daí. Isso aqui eu apliquei somente a esse slide. Você pode aplicar diferentes formas. Ah, não. Quando passar do primeiro eu quero essa. Quando passar para o segundo eu quero essa. Quando for para o terceiro, eu quero o padrão íris, por exemplo. Não, é o círculos. Deu muito ruim aqui, está muito rápido isso. Barras, quero o padrão barras aqui. Né? Você pode personalizar efeitos diferentes. Se você quiser colocar um único efeito para todos os slides, você escolhe o efeito que você deseja e você pode colocar aqui, ó, aplicar transição a todos os slides. Quando você aplica a transição a todos os slides que você tiver aqui na sua apresentação, eles vão passar dessa forma. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos iniciar a apresentação.
Temos aqui o nosso primeiro efeito, primeiro slide, os efeitos que nós colocamos. Ok, vamos para o próximo. Não fica muito bonitinho não, né? Mas tá bom. Aqui o efeito das barras aqui, ok? Então foi aplicado a todos os slides. Se você não gosta desse efeito, você pode colocar outro. Esse efeito é interessante, o efeito de cunha, né? Vamos aplicar a todos os slides aqui. Ok? Então esse aqui é o nosso primeiro. Interessante nessa transição. Olha, o efeito de transição sendo aplicado. Ok. Certo, pessoal? Então, temos aqui o nosso slide, esse efeito de transição. Ok? Pessoal, então, esses efeitos são diferentes. A melhor forma de você aprender a fazer é você mesmo praticar, você explorar, ver diferentes formas de aplicar plano de fundo. Tudo que foi explicado nessas aulas são as questões fundamentais sem as quais vocês não conseguem fazer as coisas aqui utilizando esse recurso. É claro, né, o Impress ele recebeu algumas alterações em relação às versões anteriores. A comunidade do LibreOffice, a comunidade já tem desenvolvido bastante esse programa, tem melhorado alguns recursos, há outros que precisam ser melhorados. Particularmente, né, o PowerPoint ainda é uma alternativa mais sofisticada, mas você muitas vezes vai trabalhar numa empresa, vai trabalhar num local que não tem o recurso do PowerPoint disponível. Então, você dominando essas ferramentas básicas, você já consegue produzir a sua apresentação, você já consegue fazer ali os seus tópicos, você fazer os itens da sua reunião de uma forma diferente. Pessoal, vamos salvar o nosso progresso. Espero que esses conhecimentos transmitidos por essas aulas sejam muito úteis para vocês. Com base nessa visão geral que vocês tiveram do programa, vocês têm ferramentas suficientes para desenvolver e criar qualquer slide, utilizando recursos de animação, recursos de transição, criando um slide padrão no padrão do slide mestre, ou você criando a sua própria. Você pode criar uma apresentação a partir de modelos. Existem vários recursos. Pessoal, espero muito que esse curso seja muito útil para vocês. Tenho certeza que vocês dominando esses conhecimentos básicos, terão condições de fazer uma apresentação muito boa, né, bem elaborada. E é claro que o aprimoramento vem com a prática. É necessário que você pratique, utilize isso daqui, tente produzir uma aula. Você, instrutor, professor, tente utilizar isso daí para produzir uma aula bem bacana e desenvolver essas coisas aí, né, fazendo uma apresentação legal para os seus alunos. Você pode trabalhar também alguns elementos de cor diferente. Por exemplo, uma aula você faz na cor azul, a outra aula na cor verde. Você vai sempre variando o plano de fundo dos seus slides, porque isso dá uma dinâmica na aula. Você poder utilizar imagens, fontes, colocar um texto bem, né, com uma fonte bem legível para o seu aluno. Então, tudo isso vai ser muito útil para palestrantes, professores e pessoas de todas as profissões que necessitarem criar uma apresentação. Pessoal, obrigado a todos pela oportunidade e deixe o like, inscreva no canal. Esses conhecimentos adquiridos serão muito úteis. É um curso bem rápido, mas esse curso bem rápido você terá ferramentas mais do que o suficiente para se desenvolver e se virar para você ter que criar um determinado slide. Hoje você consegue produzir ali sua apresentação bem bacana. Obrigado a todos
e até a próxima. Vamos voltar em breve com cursos, com videoaulas sobre inteligência artificial. Vocês aprenderão a utilizar alguns recursos como Google Gemini, ChatGPT e algumas outras ferramentas úteis de inteligência artificial. Obrigado a todos e até a próxima.